Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao blog FAQ 553. Alguns posts atrás eu tinha feito a promessa de fazer uma espécie de resenha a respeito deste disco aqui, tá? E promessa feita é promessa cumprida. Bom, vou recapitular o que é esse disquinho aqui. Isso aqui é um picture disc do Joy Division de 7 polegadas, tá? Que conforme a etiqueta diz aqui, mais um lançamento exclusivo para o Record Store Day, que aconteceu no sábado retrasado, principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos. Deixa eu explicar para vocês o que é o Record Store Day. O Record Store Day é um evento que ocorre no mundo todo, mas concentrado nos Estados Unidos e na Europa, desde 2007. E é um evento que foi criado para celebrar a cultura das lojas de discos de pequena propriedade ou de propriedade independente. E todos os anos, para o Record Store Day, são produzidos, né, vários títulos, né, em vinil ou em CD, como edições especiais limitadas. Ou seja, geralmente é um número bastante reduzido de cópias, pode variar de 300 até 1000 cópias no máximo, ou 3000, em alguns casos até 3000 cópias, mas enfim, a ideia é sempre essa. São edições especiais, exclusivas para o Record Store Day, né, de diversos artistas, tá? E sempre em edições limitadas. Já há bastante tempo, todos os anos, sempre sai alguma coisa de Joy Division e New Order. Então, geralmente, os fãs ficam acompanhando pela internet quando vai chegando perto do mês de abril, porque o Record Store Day acontece todo terceiro sábado do mês de abril. A gente fica na expectativa esperando sair a lista, né, dos lançamentos feitos, que serão feitos exclusivamente para essa data. E muitos de nós, né, foi estranhando, né, que a lista, quando a lista saiu, não pintou nada de Joy Division, New Order dessa vez. Mas, faltando poucos dias para o Record Store Day, né, no fórum Dry 201 Message Pub, né, que é um fórum que reúne, né, os fãs do New Order no mundo inteiro, eis que alguém posta lá que a Radiation Records, né, que é uma loja italiana de discos que fica em Roma, lançaria teria um lançamento exclusivo, tá? Ou seja, seria um disco, né, uma edição que seria exclusiva da Radiation Records e que seria este aqui, esse Picture Disc de 7 polegadas do Joy Division, com Love You Tears Apart no lado A e Leaders of Men no lado B. Bom, muita gente estranhou isso, porque esse disco não estava na lista oficial do Record Store Day. Essa lista, né, de lançamentos para o Record Store Day é uma lista de títulos que serão distribuídos em todas as lojas que fazem parte do evento, tá? E de repente me aparece uma loja anunciando um disco lançamento para o Record Store Day que será exclusivo dela, né? E ainda dizendo que é um disco licenciado, que é né, digamos assim, um lançamento oficial, tá? Bom, o que foi anunciado pela Radiation Records é que seria uma edição, obviamente, limitada, como todas do Record Store Day. Seria uma edição de 500 cópias, tá? Todas numeradas à mão. Tá? E a minha é a de número 52. Aliás, aproveito para agradecer ao meu cunhado Igor e à minha concunhada Aline, que estavam em Roma exatamente na semana do Record Store Day, né, e que foram muito gentis, deram uma passadinha na Radiation Records e trouxeram o disco para mim. E aí eu pude, né, me livrar do eBay, pelo menos dessa vez, porque, se não me engano, há 3 dias atrás, o disco estava sendo leiloado, pelo menos assim, antes do leilão terminar, um disco desse já estava em torno de 10 lances, saindo a aproximadamente R$ 135. Né? Imagino por quanto ele não saiu depois que o leilão fechou. Isso há uns 3 ou 4 dias atrás. Tá? Bom, falando um pouco, vou falar um pouquinho sobre o disco e depois a gente vai entrar em alguns detalhes sobre essa história, desse lançamento repentino, assim, em cima da hora desse disco e do porquê que ele saiu exclusivamente para a Radiation Records. Ele é exclusivo da loja Radiation Records. Tá? Bom, em primeiro lugar, tá?
Muito bem feito esse Picture Disc, tá? É um vinilzinho grosso, pesadinho, não é molinho, não é vagabundo, tá? Ou seja, uma pressagem muito bem feita. Tá? Inclusive a arte muito legal, tá? Escolhendo duas fotos excelentes, tanto para o lado A quanto para o lado B. Tá? Então realmente assim, é um itemzinho que fica muito bonito em qualquer coleção. Tá? No que diz respeito ao conteúdo, bom, o lado A, lá atrás de Love You Tears Apart, mas a versão de Love You Tears Apart que está contida no lado A é a Panini Version. A Panini Version, né, para os fãs que já conhecem, é a que está no lado B do single original de Love You Tears Apart. É aquela versão mais aceleradinha, que inclusive, né, é a versão que eles costumavam tocar ao vivo, e é a versão que até hoje o New Order costuma tocar ao vivo, ou seja, é diferente daquela versão que todo mundo costuma ouvir na rádio, nas baladas à noite, tá? Ou seja, uma versão mais rapidinha, mais aceleradinha. Tá? Ela está no lado B, tá, do single original, aquela versão que todo mundo conhece, que eu chamo de versão Frank Sinatra, né, é a que está no lado A. Tá? Então essa versão reaparece aqui no Picture Disc, tá? Com a única diferença é que incluíram um fade out, né, no finalzinho. Aí ela não termina assim na sua versão original. Tá? No lado B, nós temos Leaders of Men, tá? Mas não é a versão de Leaders of Men que todos conhecem, que é a do EP An Idea for Living, que depois foi relançada na coletânea Substance. Tá? A versão de Leaders of Men, que foi utilizada aqui nesse Picture Disc, nada mais é do que a versão, né, que eles gravaram para o álbum que nunca foi lançado pela RCA. Tá? Mas essa versão já havia aparecido em vários discos piratas, incluindo este aqui, Warsaw, tá? Que muitos consideram quase um semi-oficial. Né? Aqui todo o material do período Warsaw, né, e dos primeiros tempos após a mudança do nome para Joy Division, né, está incluído aqui nesse LP. Então essa versão já era conhecida, já havia saído em vinil, também está disponível em CD pirata por aí, então não é nada também inédito ou desconhecido, ok? Com uma diferença, eu acho que a qualidade sonora da gravação que está aqui superior da que está aqui. Tá? O som está muito melhor. Aqui o som está mais baixo e mais abafado. Tá? E o som desse disquinho aqui está melhor, mais alto e mais limpo. Tá? Bom, então assim, nota 10 para o disquinho. Bonito, tá? Muito bem prensado, com a qualidade de som muito boa. Tá? E fica bonito mesmo, né, numa coleção que se preze. Tá? Mas a grande questão é, a dúvida que surgiu, é um legítimo Record Store Day, como os outros que já saíram? Essa que é a grande dúvida. Tá? Porque geralmente todos os lançamentos do Record Store Day, né, não são exclusivos de uma única loja, né? Ou seja, são para todas as lojas que fazem parte do evento. E esse aqui apareceu meio que de última hora, exclusivo da Radiation Records. Tá? Então, obviamente, foi preciso uma investigaçãozinha para saber sobre a legitimidade desse disco. Eu entrei no site Joy Division Central, né, que é um site autoridade sobre Joy Division, tá? Mas não deu para esclarecer muita coisa lá não. Eles noticiaram o lançamento desse disco e a única coisa que eles disseram, né, é que não foi incluído na lista porque provavelmente assim, seu lançamento foi atrasado, tá? Digamos assim, né? Não deu tempo, né, de entrar na lista. Tá? Então por isso que ele foi anunciado há poucos dias do Record Store Day. Né? Enfim, eu fiquei meio na dúvida se é isso mesmo. E olha que eles são autoridade de Joy Division. Tá? Mas, enfim, o que eles dizem é isso. Olha, o lançamento, né, ele foi anunciado atrasado, não deu tempo de entrar na lista. Tá? Ok. Bom, mas aí a gente foi em busca de outras pistas. A Radiation Records afirma que é um disco licenciado. Bom, mas quem licencia o material do Joy Division é a Warner Music. Quando a gente lê aqui a etiqueta, tá, e também os créditos que vem escrito aqui na borda do lado B do vinil, a gente vê que, né, o material foi licenciado por uma tal de San Juan Music Group. Mas que diabo é isso?
San Juan Music Group, isso tem alguma relação com a Warner? Tá? Bom, lá fui eu com meu faro de detetive tentar descobrir o que é tal San Juan Music Group. Existe o San Juan Music Group. O San Juan Music Group, né, na verdade, é uma empresa que se especializou no licenciamento de masters de catálogo antigo, né, ou de gravações novas, né, ou masters de gravações novas. Tá? Mas qual é o foco deles? Né? Justamente no licenciamento, tá? Ou de regravações de temas originais pelos artistas originais, ou seja, uma música que o cara já tinha gravado, né, por uma outra gravadora e tudo mais, mas ele resolve regravar aquela música, tá? E aí a San Juan Music Group licencia essa regravação para ser relançado, né, em CD ou DVD, para ser lançado em CD ou DVD, ou então, né, licencia gravações ao vivo dessas mesmas músicas também gravadas pelos seus artistas originais. Tá? Então a empresa é especializada nisso. Eu fiquei tentando descobrir, né, como que essa empresa poderia licenciar material do Joy Division. No caso da versão de Leaders of Men, até ela poderia ter alguma coisa a ver. Essa versão de Leaders of Men, ela nunca foi oficialmente lançada. E ela é uma regravação feita pelo próprio Joy Division. Uma vez que a gravação original, né, ela foi feita para o EP An Ideal for Living, e depois eles gravaram uma nova versão de estúdio que seria para o álbum, para a RCA, que nunca foi lançado, e as fitas depois foram devolvidas para o Joy Division, não ficou de posse da RCA. Né? Agora, no caso de Love Your Tears Apart, essa se trata de uma gravação original mesmo, tá? Não foi uma regravação que eles fizeram. Tá? Foi uma gravação original que saiu no single oficial. Então não sei como eles poderiam licenciar esse material. Né? Eu pensei, bom, de repente, né, a gravadora, né, a Radiation Records, a loja, podia estar um pouco de caô, né, atribuindo o licenciamento a alguém que não tem nada a ver com o peixe. Mas não. Né? Tanto que na etiqueta a Radiation Records faz agradecimentos nominais aos executivos da San Juan Music Group. O Michael Chernow, a Daniele Naomi e a Irma Ramona Sanino. Tá? Ou seja, há agradecimentos nominais, né, aos donos, aos chefões do grupo San Juan. Tá? Então, tudo leva a crer que eles realmente tiveram permissão desse grupo, né, para produzir esse disco. Agora, como esse grupo consegue licenciar material do Joy Division, né, no lugar da Warner, isso é um mistério. Tá? Então continua aí, obviamente, sem solução o problema. Afinal, este é um Record Store Day legítimo ou não? Né? Até porque os outros que já saíram do Joy Division, todos devidamente licenciados pela Warner. De qualquer forma, o item é tão bonito, tá? Leva a etiqueta Record Store Day, é uma edição limitada, né? Então pelo menos assim, vamos fazer de conta que é um Record Store Day verdadeiro, legítimo, né? Para incrementar a nossa coleção, ok? O disco é bacana de qualquer forma, e só pelo fato de agora ele já está sendo leiloado, né, no eBay por valores que já ultrapassam a casa dos R$100, né? Isso significa que ele já adquiriu, né, um certo, né, digamos assim, um certo interesse, um certo prestígio, né, no mercado. Tá? Então, ó, eu já tenho aqui uma peça de valor, né? E, sim, com certeza, no ato lá em que os meus cunhados né, o compraram, ele não custou isso tudo. Okay? Então, saí no lucro e já tenho aqui uma peça valorizada de qualquer forma. Então, galera, um grande abraço. Tá? A gente se vê numa próxima vídeo resenha. Ok? Valeu, pessoal. Até a